Já imaginou? Tudo que você fizer dar certo, prosperar? Será que isso é natural? Será que as coisas são assim? De como Deus acessa todos os recursos e que a gente está conectado a Ele, nos permite descobrir o acesso a recursos que muitas vezes nós já temos e não sabemos que temos. Mas quer um segredo transformador? O segredo transformador, a gente pode fazer isso de forma geracional pela vida. Podemos começar lá atrás. Podemos começar com Abraão. O segredo para prosperar é ouvir Deus. O segredo para prosperar é falar com Deus. Tem sentido quando a gente fala aqui, então, nessa semana, né? Na semana Meu Sócio é Deus, estou falando, olha, o segredo são as 8 formas de ouvir Deus falar. É isso que a gente precisa se desenvolver. É isso que a gente precisa estar atento. Ouvir Deus. Além das 8 formas de Deus falar, né? Os 5 pilares aí da expansão da inteligência espiritual. Pô, tem inteligência espiritual, né, que nem tem inteligência matemática. Quem tem inteligência lógico-matemática não resolve as equações matemáticas, não resolve os problemas matemáticos, não trata com números com facilidade e rapidez e acerta. Então, ter inteligência espiritual é a mesma coisa. Agora, o legal é que a gente pode aumentar a nossa inteligência espiritual. Então, ter inteligência espiritual é quando a gente usa a inteligência espiritual, né? A gente usa a inteligência espiritual para enfrentar problemas, a gente usa a inteligência espiritual para tomar decisões, a gente usa a inteligência espiritual para planejar o futuro, para enfrentar adversidades, a gente usa a inteligência espiritual quando a gente não está conseguindo resolver as coisas, os recursos que nós já temos. Daí a gente tem a inteligência espiritual que pode ser acionada, que pode ser expandida. Então é por isso, né, que eu estou compartilhando aqui com vocês esses 13 pilares. É interessante que quando a gente fala de finanças, a gente fala de dinheiro, é muito comum a gente falar da Torá. A Torá nada mais é do que o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. A Torá é a Bíblia, a palavra de Deus judaica, é o Velho Testamento. Então, se a gente olha na Torá, né, que tem todo o princípio, todo o fundamento da prosperidade, da gestão de recursos judaico, né, que é muito usado hoje em dia, né, então, e vale, né, são princípios milenares que valem desde o tempo antigo e valem para hoje. A prosperidade é algo natural. Isso não quer dizer que é algo fácil, não quer dizer que é algo óbvio, que é algo que qualquer um tem. Mas a prosperidade, pela Torá, vem de Deus. E daí, vamos dar uma olhada. Se a gente olhar nos patriarcas, né? Começa lá atrás, né? A nação judaica, antes de ser nação, mas ela começa lá com Abraão, né? Patriarca. Abraão, agricultor, na época a economia era de agricultura, né? Agropecuária. E Abraão se tornou um dos homens mais ricos, mais prósperos do Oriente. Na primeira aula, na nossa primeira palestra, eu falei de Jó também. E você vai ver sempre em comum, né, com esses grandes patriarcas, com esses grandes nomes da história, com esses nomes que ficaram na história da humanidade, serem pessoas que ouvem Deus, que antes de tomar decisões falam com Deus, procuram Deus. Fica a dica? A gente pode pensar isso, né? Um dos princípios, quer ver, transbordar, e na verdade esse tema para essa palestra de hoje vem de uma mãe que fala da questão financeira, mas principalmente ela está focando, né, no sucesso financeiro, poder ter sucesso financeiro para abençoar sua filha, para abençoar as gerações da sua descendência. A gente chama isso de transbordar, né? Transbordar não é só para ter próspero, não é só para acumular dinheiro, não é só para acumular bens, mas para transbordar na vida
dos outros, na vida dos seus familiares. E como empresário, né, como consultor, uma das coisas mais fascinantes que eu vejo do trabalho, principalmente da gestão dos negócios, é transbordar, não é só na minha família, é transbordar só para os meus descendentes. Que maravilha a gente vê os nossos negócios prosperando e abençoando as famílias que trabalham conosco, as famílias que colaboram conosco, né? E gerações, inclusive, né? Eu tenho o maior orgulho, o maior prazer nos negócios de café da minha família. Muitas das pessoas que trabalham conosco são netos das pessoas que trabalharam com meu avô, são filhos das pessoas que trabalharam com meu pai. Hoje, né, a gente já tem pessoas que trabalham com a atual geração, comigo, com os meus irmãos, né, e já tem filhos vindo aí nas próximas gerações. Então, a prosperidade pode ser, inclusive, e deve ser geracional. Olha que legal. Mas isso é invenção do Carlos? Isso é ideia do Carlos? Não, é ideia de Deus. Então a Bíblia nos mostra isso a partir da Torá. Mas será que isso é só na Torá? É só no judaísmo antigo? Não, não é só no judaísmo antigo. Jesus fala de dinheiro, mas Jesus principalmente faz dinheiro. Como assim? Peraí, essa passagem eu não vi na Bíblia. Onde é que Jesus faz dinheiro? Então vamos lá. Olha que louco. Jesus é convidado para um casamento, inclusive é o primeiro milagre de Jesus, né? Transforma água em vinho. Ele está lá no meio de gente rica, uma festança, uma semana de festa. É uma festança. E vinho, abundância de comida, fartura, etc. E acaba o vinho. Não teve problema nenhum, né? Jesus foi lá, não pensou em dinheiro, não pensou em nada. Acabou o vinho, vamos transformar essa água em vinho. Mas que vinho que Jesus transformou, né? O mestre lá, o chefe, falou, mas peraí, falou pro noivo, né? Pô, cara, que coisa que você fez aqui? Porque todo mundo serve o melhor vinho no começo da festa, depois tá todo mundo bêbado, o pessoal já nem sabe mais o que tá bebendo, daí bota um vinho pior, mas você não. Você está servindo o melhor vinho agora aqui no final da festa. Se a gente for falar um melhor vinho, né? E ele fez uma talha de vinho, 200 litros de vinho, né? Então você pensar uma talha de vinho, né? Um peramanca, um barca velha, um bordeaux, nós estamos falando de vinho aí de R$1.000, R$2.000, R$3.000, uma garrafa, né? Mas você pensa uma talha de vinho, nós estamos falando de $100.000. Jesus faz isso assim. Não tem importância, não tem significância para ele o valor. Está resolvido. Pronto, aí o vinho, e ainda mais surpreendeu, o melhor vinho. Numa outra circunstância, né, que eu aqui estou comentando com vocês, é que essa questão de fartura, abundância, transbordar, é natural no reino dos céus. É natural para Deus. Ele é dono de tudo. Ele tem acesso a toda a riqueza. Ele tem acesso a todo o ouro, a toda a prata, né? Ao nióbio, a tudo que tem, né? Então, para Deus, essa é uma questão natural. E falam para Jesus, não, mas ô Jesus, você está aí, você não paga imposto, não? Eu pago sim. Fala para o discípulo dele, vai lá, entra ali no mar ali, né? Pega um peixe, vai lá na boca dele, ele tira uma moeda de ouro. Fala, pronto, vai lá, paga o tributo lá. Então ele tem acesso, né? Para ele nem é uma questão de milagre. É saber aonde está o recurso. É saber como acessar o recurso. Então a gente vai ver isso nas muitas histórias da Bíblia. E a minha pergunta é, e para a tua vida, para a minha vida, eu vou contar histórias da minha vida também, testemunhos meus. Mas como é que a gente, essa história de tratar com dinheiro, como é que a gente pode prosperar? Como é que podemos principalmente transbordar? O mais legal do dinheiro ou dos recursos é transbordar. Na primeira aula eu falei que a oração mais eficiente é a oração que a gente faz pelos outros. No dinheiro também. O dinheiro mais abundante, mais multiplicador, mais eficiente é o dinheiro que a gente investe nos outros e não nos nossos, né? A Bíblia fala, nosso mero prazer, nosso mero querer. Não, fala, o dinheiro mais abundante, o dinheiro mais frutífero é o dinheiro que a gente investe em benefício dos outros. E isso vale
Então, para a pergunta, né, dessa mãe que me mandou uma pergunta de que ela queria prosperar e ela quer prosperar, para investir na vida da filha, em estudos, em carreira profissional. Faz todo sentido, né? Faz sentido para mim. Eu já tenho filhos adultos, né? Mas claro que eu quero que a prosperidade que Deus me dá chegue nos meus netos, quem sabe nos meus bisnetos, né? Que eles possam ter essa visão, principalmente essa visão de que prosperidade é dom de Deus. Então, de novo, pessoal, eu não estou aqui falando como religioso e muito menos como autoridade eclesiástica. Eu estou falando de igual para igual com você. Eu sou um cidadão comum. Eu sou marido, 40 anos de casado, tenho filhos, tenho netos, tenho meus negócios, graças a Deus, bem-sucedidos. Tenho contas a pagar, tenho contas a receber, mas sou um cidadão comum, igual a você. Né? Já falei isso para vocês. Embora eu seja doutor, embora eu seja autor de livro, embora eu seja consultor de negócios, né? Uma carreira extensa, aqui isso não tem a menor importância. Aqui, no meu Sócio é Deus, a importância do que eu compartilho com vocês são princípios de Deus, são princípios bíblicos e são, né, o que eu tenho vivido, o que eu tenho visto. Então isso eu tenho o maior prazer em fazer e a maior alegria em fazer. Então, quando a gente pensa agora em prosperidade, olha só o segredo da prosperidade. Se a gente pudesse falar assim, quer prosperar? Trabalhar vai fazer parte disso. Se esforçar vai fazer parte disso. Se sacrificar não é o que vai fazer diferença. Mas botar foco, botar visão, vai fazer parte disso. 5 pilares de inteligência espiritual, 8 pilares de comunicação com Deus, ouvidos. Mas vamos ver essas histórias, olha só. Uma das histórias mais clássicas e que mostra claramente isso, o ouvir Deus, é a história de José, né? José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, né? Filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, né? Os irmãos dele tinham ciúmes dele, né? Ele era o filhinho caçula, predileto, depois nasceu mais um, que foi Benjamim. E os irmãos dele tinham tanta raiva dele, tinha ciúme dele, que venderam ele. Passou um bando de negociantes, comerciantes, eles venderam. E aí foram lá e contaram uma mentira para o pai, para o Jacó, lá, né, uma onça, um puma, algum urso, matou seu filho. Né? Então essa é a história de José. Então olha só, o cara vendido como escravo, na pior, né, menino, saiu de uma casa rica, de um lar próximo, né? O pai nem soube o que aconteceu, foi vendido, né? Traíram ele. Ao invés de ele chorar, lamentar, ele levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, seguiu a vida. Mas ele já tinha, né? Ele já tinha um canal com Deus. Deus já falava com ele, principalmente por sonhos. E até quando ele contou um dos sonhos dele para os irmãos, é que os irmãos entraram numa crise de ciúme com ele. E é uma história bacana, isso aí está em Gênesis. Mas José, a grande virada na vida de José, né? Ao longo da vida dele, o trunfo dele é conseguir ouvir Deus e principalmente interpretar o que está acontecendo, né? Ele tinha esse dom de interpretar, nem de sonhar, ele tinha o dom de sonhar também, mas ele tinha o dom de interpretar sonhos, né? De entender o que Deus estava falando. E daí, Faraó lá no Egito, a autoridade máxima do Egito, Faraó teve um sonho, que é o tradicional sonho famoso, né, das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. E ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E ele estava preso, estava na cadeia, né? E daí, o copeiro lá do rei de Faraó lembra dele, porque o copeiro também passou pela cadeia. Eu tenho um cara lá que interpreta o sonho. Esse cara chama José. O Faraó falou, então vai lá, chama ele, quero ver se ele interpreta mesmo. E José ouve, né? O rei conta o sonho, o Faraó conta o sonho para ele.
tinham 7 vacas magras, depois 7 vacas gordas, e depois tinham 7 vacas magras que comiam aquelas 7 vacas gordas. E daí José fala, muito bem, esse sonho aí, Deus está me falando que esse sonho é que vai vir 7 anos de muita fartura no Egito, que a produção de cereais vai ser muito grande, a produtividade vai ser muito alta. Mas depois desses 7 anos, vão vir 7 anos de seca, 7 anos sem se produzir. É isso o sonho. E daí o faraó falou, bom, mas e daí o que eu faço? E daí José, olha só que legal, ele não só então revelou o sonho, mas Deus deu sabedoria para ele. Falou, José, fala isso. Deu sabedoria para José montar uma estratégia para Faraó. E José falou, olha, Faraó, seguinte, nesses 7 anos que vai ter muita fartura, guarda, enche os silos de cereais, guarda, não gasta à toa, poupa, guarda esse alimento. E quando vierem os 7 anos de seca, de falta de produção, daí você não só vai ter um estoque muito grande que vai dar para alimentar todo o povo do Egito, como esse estoque, esses cereais vão valer muito dinheiro. E daí você vai comprar, você vai vender esses cereais para quem está passando fome. E as pessoas não vão ter dinheiro para pagar. Então elas vão dar suas próprias riquezas, vão dar suas terras, vão dar seus bens para sobreviver, para não morrer de fome. E a Bíblia conta que o Egito passou pela maior prosperidade da história nessa época. Que o Egito virou o reino mais forte do mundo nesses anos. Nos 7 anos de vaca magra, nos 7 anos de vacas magras, nos 7 anos de falta. Então olha só que sensacional, um sonho, uma palavra de sabedoria que Deus revelou para José, tornou José também o cara mais importante do Egito depois de Faraó. E tornou um dos caras mais prósperos da história depois de Faraó, que era o próprio Estado. Então veja bem, o que custou para Deus fazer isso? Nada. O que custou? José teve que fazer um sacrifício, teve que fazer um esforço, teve que pular 7 ondas? Não. José ouviu Deus. Simples assim. Conectou com Deus. E assim a gente vai ver tantas outras histórias. Gente que não era nada, prosperou muito. Davi cuidava das ovelhas. Era um filho caçula, meio rejeitado. Alguém, trabalhador comum. Vira rei. Nem pelos próprios méritos, Deus foi mostrando para ele caminhos, estratégias. Vira rei. Expande o reino de Israel. Deixa para Salomão, filho dele, o reino. Se torna o reino, maior reino da sua época. Maior que o Egito, maior que tudo isso. Então, é milagre. É milagre, gente. O milagre é o dia a dia. A gente não precisa de grandes milagres. O que a gente precisa é conectar com Deus. Isso vale para cura. Já contei casos de cura de antigamente, caso do meu genro. Isso vale para cura? Vale. Isso vale para questões familiares? Vale. Isso vale para problemas difíceis, situações difíceis? Vale. Isso vale para prosperidade? Também vale. Também vale. Eu me lembro de uma história que lá em 1990, eu era jovem, 92, eu era jovem, tinha 34 anos. E o principal jornal aqui da minha cidade, aqui Campinas, veio fazer uma entrevista comigo. Falou, quero falar que você é um empresário, que você crê em Deus, que você tem experiência com Deus, etc. Conta aí pra gente. Fez uma entrevista comigo, foi uma entrevista de página inteira. Eu contando, talvez, histórias como eu estou contando aqui. E isso aí é logo pós a Era Collor. A Era Collor para mim não foi ruim, foram anos que eu prosperei muito. Mas tinha uma questão
o apartamento que eu comprei, que era um caso bacana, tinha aquela história de moeda congelada, conversão de dinheiro, etc. E virou uma pendenga judicial com a construtora. E tive uma reunião com a advogada da construtora e ela queria me executar, porque queria que eu pagasse assim, assado e tal, e tal, e tal. E era um volume grande que eu não tinha, que ela queria receber naquela semana. Eu, doutora, não, o senhor estava me pedindo, primeiro não precisa disso, é um capricho seu. Mas é um recurso muito grande, eu não planejei isso, eu não tenho como dispor desse recurso. Ela falou, então eu vou executar isso na justiça. Tá bom? Meus advogados aí vão me defender. Me levantei, me despedi dela. Ela virou para mim e falou, mas você não é um empresário de Deus? Eu vi uma reportagem tua aí, você não é empresário de Deus? Eu falei, sim, a reportagem que saiu aí no jornal foi comigo mesmo. Sim, sou eu mesmo. Eu falei, então, fala com teu Deus. Eu falei, realmente, o senhor tem razão. Obrigado por me lembrar disso. E não é que no dia e hora que ela marcou que queria receber, eu paguei. Então é isso, né? É a moeda da boca do peixe, é a água que virou vinho. De alguma forma eu não estava vendo que eu tinha um recurso, mas tinha. E quando eu fui desafiado, olha só, nem foi minha fé, foi no momento que eu fui desafiado. Mas você não é aquele cara? Eu sou. E mais do que ser aquele cara, né? Deus é aquele cara, né? E fez diferença. E tem outras tantas histórias e tantos casos que eu vivi, que eu presenciei, que eu vivo, né? Isso não é um dom meu, não é um privilégio meu, Deus não me trata diferente. É exatamente isso que eu estou compartilhando com vocês. Aqui eu sou exatamente como vocês, eu não sou mais que vocês, não sou autoridade, não sou nada. Eu sou alguém que passa pelos mesmos problemas, que passa pelas mesmas dificuldades. Mas o que eu tenho compartilhado aqui com vocês não é o que eu tenho a mais. É a chave que eu tenho aprendido a usar. E a chave de acesso a transbordar é a conexão com Deus. Minha experiência mostra isso, a Bíblia nos mostra isso, as histórias bíblicas nos mostram isso, né? Tem outra passagem bacana, tem muitas, né? Mas de Abraão. Abraão começa, então, ele, né, tinha o sobrinho dele, Ló, né? E daí eles começam a prosperar, e daí eles separam os rebanhos, isso aqui é de Abraão, isso aqui é de Ló, porque não está dando certo a gente ter as coisas juntas, vamos ter separado, né? E daí tudo que era de Abraão se multiplicava muitas vezes mais do que era de Ló. Chegou a um certo ponto que Ló estava ficando doente de inveja de Abraão. E daí Abraão percebe isso e fala, vamos fazer o seguinte, Ló, nós temos essa terra toda aqui, escolhe o que você quiser, escolhe a parte da terra que você quiser, escolhe para você. E a que você não quiser, então, eu vou para lá com meus rebanhos. E Ló, é claro, escolhe a melhor terra, as planícies, de água, que tinha fonte, escolhe o melhor. E sobra para Abraão, né? Umas ribanceiras, um lugar ruim. Qual que é a moral da história? É que foi nos lugares ruins, nas ribanceiras, nas terras menos férteis, que Abraão prosperou muito mais que Ló. Então a diferença, gente, não é a força do nosso braço. A diferença não é a nossa vontade de querer prosperar. A diferença quer fazer diferença no seu, quer transbordar na vida dos seus filhos, quer transbordar na vida dos seus colaboradores, quer transbordar, viver com abundância. A primeira coisa, a primeira transformação que a gente passa é a transformação de mindset. É entender que a dependência de Deus é que gera prosperidade. É a consciência da dependência de Deus que gera prosperidade. E que a prosperidade
é de Deus mesmo, né? Eu não vou levar nada do que eu tenho aqui da terra, não vou levar para a vida eterna, vai ficar aqui, passageiro. Eu sou mordomo, né? A passagem bíblica é essa, eu sou mordomo, eu cuido das coisas que Deus me pôs para cuidar e tento fazer o melhor. E presto conta disso, claro. Então, fazer bem, com boas intenções, com bons princípios, é o segredo do sucesso. Mas principalmente, quer ter uma transformação radical na sua vida, é entender que acumular riqueza, que acumular bens, acumular dinheiro, não é a causa da vida. Acumular, mas principalmente acumular e repartir, semear na vida dos outros, é a consequência da dependência de Deus. Então quer dizer que você vai ficar, né, como dizia Raul Seixas, né, parado à beira do caminho esperando a sorte chegar? Não, muito pelo contrário. Você vai ficar atuante, se atualizando, adquirindo conhecimento, trabalhando e atento para aquilo que Deus te revela, atento para aquilo que Deus te fala. E claro que quando você tiver dúvida, de quando você não souber o que fazer, atento para pedir a Deus, pedir sabedoria a Deus, assim como os principais patriarcas sempre fizeram. E até Jesus fazia também. Né? Jesus investe tempo significativo, Jesus investe tempo em oração, conversar com Deus. E para entender, para ouvir, para tomar decisões, para fazer. Então, quando a gente fala aqui em meu sócio é Deus e pensa na dimensão material, a dimensão material, ela é totalmente espiritual se a gente entender que ela não é a causa do nosso viver, e sim que a prosperidade é a consequência de um relacionamento saudável com Deus.